Olá, pessoal. Eu sou o Roberto de Farias. Bem-vindo ao Fantástico Mundo dos Arquétipos. E esse canal tem o propósito de enviar para você um pouco de clareza arquetípica para que você possa viver a sua vida com autenticidade, sabendo quem você realmente é, de acordo com o teu mapa arquetípico, de acordo com o teu Human Design. E hoje, nosso primeiro vídeo de 2025, não poderia ser diferente de eu trazer aqui para vocês essa notícia bombástica que mudou o cenário cultural do Brasil nessa semana, na primeira semana do Brasil, do ano, com a categoria que vencemos o Globo de Ouro, a Fernanda Torres, e aí eu decidi trazer para vocês, é claro que é uma visão bem generalizada do mapa dela, do desenho dela, mas que você possa entender um pouco como funciona uma leitura antes de fazer, de contratar o nosso serviço, para entender quais são os pontos que a gente olha, quais são as informações que são importantes a serem avaliadas nesse caso, né? E é claro que para fazer uma leitura dessa categoria envolve bastante pesquisa, envolve estudo, a gente precisa dos dados da pessoa. Eu não tenho certeza se o horário de nascimento da senhorita Fernanda Torres está correto, que está na internet às 9h30 da manhã, no Rio de Janeiro, dia 15 de setembro de 65. Se esses dados estiverem corretos, de acordo com o que eu encontrei na internet, e eu tenho certeza que estão, por conta do desenho dela, a gente consegue confirmar algumas coisas olhando ali o desenho dela, a gente vai ter uma precisão muito grande no que diz respeito ao mapa geral dela. É claro que eu não vou entrar nos pormenores pessoais, porque daí tem a questão da vida pessoal da pessoa, de coisas que a gente não deve falar, porque faz parte da vida íntima dela. Então, isso fica só para uma análise mesmo. Quando alguém me contrata, a gente vai bem profundo. No caso dela, ela tem algumas questões ali profundas, e de forma muito inconsciente, mas tem. Mas não, a gente não pode entrar nesse mérito aí, porque é o mérito da vida pessoal dela, a vida íntima dela e diz respeito a ela. Então, se esse vídeo chegar até você um dia, Fernanda Torres, e você quiser finalizar essa leitura de forma bem pessoal e eu poder te explicar algumas coisas mais íntimas, basta entrar em contato, que eu terei o maior prazer em responder você, tá bom? E aqui a gente vai então começar a nossa leitura. Eu vou pedir desculpa pela minha voz. Eu peguei no final do ano uma gripe bem torrencial e a minha garganta ainda tá ruim. Tô com a pequena aguinha aqui do lado, mas a gente vai fazer o que a gente pode. E eu queria aproveitar o calor do momento para poder falar um pouquinho sobre isso aqui. Aí é por isso que a gente está trazendo aqui esse vídeo hoje. Então, já vou começar compartilhando o mapa da Fernanda com vocês. E vamos lá. Bom, gente, aqui eu vou pegar a minha canetinha. Deixa eu aumentar a minha tela aqui para eu poder enxergar com vocês. Um momento, por gentileza. Pronto, minha caneta tá aqui. Bom, gente, essa foto maravilhosa da Fernanda Torres é a foto que tá ganhando aí os noticiários internacionais, né? E isso do lado direito. Do lado esquerdo nós temos o mapa, né? O desenho dela. Qual é o mapeamento arquetípico da Fernanda? Então a gente vai começar com algumas informações que são bem importantes a serem mencionadas antes, tá? Que são, assim, quando a gente faz uma leitura, existe uma ordem a ser respeitada da maneira como a gente fala. É claro que aqui não é uma leitura, eu vou falar como vai ser mais fácil para vocês entenderem, mas quando eu faço a leitura, tem uma ordem, tá? E aí aqui eu vou dar uma pincelada para que vocês possam entender um pouquinho aonde que nós chegamos e o porquê que nós chegamos aqui nesse momento, em 2025, com essa pessoa fazendo esse trajeto todo, levando o nome da cultura para fora, o nome da cultura brasileira para fora do Brasil, né, para o mundo, né? Então isso é muito importante porque tá no mapa dela. Então eu costumo dizer que os artistas, eles têm uma coisa que é viver quem eles são. Para que eles possam ser verdadeiros, eles não podem usar máscaras. As máscaras só devem estar no palco. Então, quando as pessoas, independente, tá, de gente, de questões políticas, que eu sei que tem muita gente aí que tem essa coisa de amor e ódio com política e envolve política em tudo, mas independente de falar de política, eu tô falando do ser humano aqui. E aí, a gente precisa entender que o artista, no geral, independente de qualquer coisa, ele tem
a tendência a viver como ele realmente é, para poder estar nos palcos. Então, como ele tem a identidade dele muito à flor da pele, ele consegue ir um pouco mais longe em termos de projeção. Talvez não necessariamente em termos financeiro, talvez não necessariamente em termos de status, mas ele consegue ter um pouco mais de projeção. Às vezes, né, em inglês a gente diz que tem uma palavra em inglês que é unfamous, que é quando você fica popular por uma razão ruim, né? Mas não deixa de ser uma projeção que você faz a nível, muitas vezes, internacional, mundial, né? E aí, nesse caso aqui, a gente tem uma projeção mundial de uma forma arquetípica positiva, e aí o mapa dela representa isso. Então é muito fácil de olhar o mapa e falar, nossa, é por isso que ela é assim. Então, eu fiz um roteirinho aqui para ir seguindo, porque são muitas informações, e talvez o vídeo vai ficar um pouco longo, mas só para você poder pegar o fio da meada, tá? E eu acho que todos os pontos vão valer a pena aqui. Bom, a primeira coisa importante a se dizer é que a Fernanda Torres, ela é uma geradora manifestante. Deixa eu pegar o meu lápis aqui. O gerador manifestante lembra que a garganta é o que manifesta, e se tiver um centro, um motor ligado na garganta, ele é um gerador manifestante. No caso da Fernanda Torres, ela é uma geradora manifestante emocional, porque é o plexo solar que está conectado ali. Isso significa que, além dela ter energia gerada para fazer a coisa acontecer e manifestar, porque a garganta está definida, ela ainda manifesta de acordo com as emoções. E tudo aquilo que é manifestado pelo centro emocional de uma pessoa que tem plexo solar emocional definido é muito mais amplo, tá? Então, isso é uma coisa muito importante a ser dita. Ela é uma geradora manifestante emocional com definição tripla. O que que isso significa? Bom, vocês vão perceber que a parte de cima aqui, ela tem uma conexão, que é o 6447. Depois a parte de baixo aqui, ela tem a garganta com o plexo solar, através do 1222. E depois ela tem aqui o centro G com o sacral, através do 515, que é o canal do ritmo, né? Então ela tem três, então aqui, dois, três. Ela tem três conexões. Então, quando a pessoa tem três conexões que estão separadas, a gente chama de definição tripla, tá? Então, ela tem uma definição tripla ali, e isso dá para ela um aspecto que a gente chama de três histórias. A Fernanda Torres, ela não vive uma história única. Ela vive uma história que é dividida em três partes. Uma parte que é muito mental e intelectual. Então, é uma pessoa que pensa bastante, tem bastante apego ao passado, né? Muito apego ao passado. Então, é uma pessoa que vive, os pensamentos dela estão constantemente tentando entender algo do passado para poder trazer para uma formulação intelectual no momento. E depois, em seguida, ela tem a questão dos ritmos. Então, ela tem o ritmo dela para fazer a coisa acontecer, para dar direção na própria vida, para gerar energia para a própria vida. E o mais importante é a manifestação. Deixa eu ir apagando aqui. A manifestação que vem da garganta, que é uma manifestação emocional, mas de forma 75% inconsciente, porque está em vermelhinho. Lembra que tudo que está em vermelho é inconsciente. Inconsciente. E tudo que está em preto, do lado direito, é consciente. Ops, consciente, tá? Então, vocês vão perceber que aqui a conexão que tem da garganta até o plexo solar dela, ele é mais vermelho do que preto. Tem uma partezinha em preto ali no 22, mas é pouco, né? Então, a manifestação da Fernanda Torres na vida dela, independente de quais sejam os campos que ela vai aplicar essa manifestação, desde que sejam emocionais, sempre terá um aspecto muito amplo, no campo. Em qualquer campo, desde que venha das próprias emoções. Então, as emoções dela vão dirigir a maneira como ela vai manifestar as coisas ao redor dela, tá? E aí, o importante a ser lembrado é que ela é um modelo de papel. Então, ela tem ali, ó, no Sol e na Terra, o 6 e o 2. Então, do lado de cá é o 6, do lado de lá é o 2, né? O modelo do papel, a gente já vai explicar um pouco mais sobre isso, mas é uma pessoa que veio para. Como que eu posso explicar isso de uma forma que não pareça negativo, porque não é. É uma pessoa que veio para
ter muitas dores de cabeça nas primeiras fases da vida dela. Muito erro e acerto, muito erro e acerto, mais erros do que acerto, para que quando ela se torne o modelo que ela veio para se tornar, aí sim ela esteja pronta para representar isso, em alguns outros aspectos. E isso acontece com todas as pessoas que são 6'2", tá? Seja numa escala pequena ou seja numa escala grandiosa, como é o caso dela. O caso dela é um caso muito. Nesse momento fica visível para a gente entender o que significa esse 6'2", porque ela já está na idade de apresentar esse modelo de papel, ela já passou pelas fases dos erros e dos acertos. Então ela virou uma mestre na vida dela para poder passar alguma coisa para alguém. Mas mais importante do que isso, a Fernanda Torres, ela nasceu no ângulo esquerdo da cruz da informação. Lembrando que o ângulo esquerdo é tudo aquilo que eu vim para fazer, nada é para mim, tudo é para o outro. E aí a gente tem a trajetória da mãe dela, né, a Fernanda Montenegro, que há 25 anos atrás também esteve lá e não conseguiu levar a estatueta para casa. E agora nós estamos com a filha que veio para trazer a cruz da informação. Então ela informa que tem alguma coisa, né? Então tem esse âmbito, esse arquétipo da informação, o que que nós vamos informar para o mundo, né? Que a gente está tentando informar já faz um tempão, mas que não era a missão da minha mãe, por exemplo, no caso da mãe dela, né? A mãe dela não veio com a missão de cruz de informação, então quem vem é ela. E ela tinha, só pelo mapa dela, a gente já dizia que havia uma grande possibilidade dela ser a ganhadora por conta disso. E se ela não fosse a ganhadora, o nome estaria lá. O mesmo que aconteceu com a mãe dela levou o nome, né? A gente sabe que a Fernanda Montenegro é uma das melhores atrizes do Brasil, e ela levou o nome do Brasil para o mundo, né? Com a Central do Brasil, há 25 anos atrás. Então a gente sabe que quando eu ando nas ruas do Canadá e quando eu falo que eu sou brasileiro, muita gente fala desse filme. Então, assim, a gente sabe que o peso que tem essa questão da configuração do desenho, do mapa da pessoa, na vida dela, na projeção que ela vai ter lá fora. E aí tem duas informações que são mais ou menos importantes nesse caso aqui. O tema do não ser da Fernanda Torres é frustração, então quando ela não segue o mapa dela, ela vai ficar frustrada, mas se ela seguir a autoridade e estratégia, ela vai sentir satisfação. E aí a gente já consegue aqui ir andando um pouquinho para a gente começar a interpretar o mapa dela. Essas informações que eu acabei de passar são informações de base que a gente pega para poder falar para a pessoa, olha, vai ser isso, 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 isso. Então a gente dá uma explicadinha e depois a gente mergulha mesmo numa interpretação um pouco mais profunda, tá? Desculpa a voz de pata-choca, mas não tem muito o que fazer. Bom, vamos lá. Vamos começar pelo tipo e pela estratégia. Como geradora manifestante, a Fernanda Torres possui um dinamismo que é natural. Ele é combinado com energia sustentável, com a capacidade de iniciar ações quando sente o impulso correto, desde que emocional. Sua estratégia de vida é responder ao que surge ao ambiente, em vez de agir de forma impulsiva. Então, geradores manifestantes não vão simplesmente fazendo e sendo impulsivo. Aguarda, que o convite vai surgir e você vai poder responder. E não é aguardar pelo convite, porque o convite está acontecendo o tempo todo. É simplesmente aguardar pela estratégia para poder avaliar se aquilo é correto para você ou não. Isso significa que decisões importantes devem ser tomadas com base no que ressoa emocionalmente ao responder aos estilos externos. E isso somente no caso dela, porque ela é geradora, manifestante emocional. Eu, por exemplo, não sou emocional, então para mim isso não serviria. Não é igual para todo mundo, tá? A autoridade interna dela, emocional, significa que deve esperar pela clareza emocional antes de tomar as decisões. Então, o sacral dela muitas vezes vai falar com ela porque está definido, né? Vocês conseguem ver aqui no desenho dela que o sacral está definido, mas não é ele que manda. Quem manda, no caso dela, é a autoridade interna mesmo, que é emocional, que vai fazer com que a claridade emocional esteja lá para que ela tome a decisão que vai mudar a vida dela. Para as pessoas que são autoridade interna emocional, não há verdade no agora. Então a pessoa não pode, de maneira nenhuma, tomar nenhuma decisão no calor do momento. Ela tem que esperar. As melhores decisões dessas pessoas são tomadas com o tempo. E não é a mente que manda, tá, gente? Não é a mente que manda, não. Quem manda é a própria autoridade interna mesmo, é o coração. Vamos falar, eu não vou nem usar a palavra coração para não cair no erro de confundir vocês, mas são as emoções que sentimos, tá? Então lembra disso, não é a mente que manda. Porque às vezes você fala, eu não vou tomar a decisão hoje, amanhã eu tomo, porque até amanhã eu pensei melhor. Tá errado.
Não são os pensamentos que tomam conta aqui, tá? Os pensamentos colocam a gente no buraco. Lembra disso, tá? Decisões feitas sem esperar pela clareza emocional podem levar a pessoa à frustração. E aí a gente entra no perfil, né? No perfil 6.2 que tá aqui na 6 e 2, são as linhas da pessoa, né? Vou escrever aqui, ó, linhas, para não confundir. São as linhas dos dois primeiros planetas ali em cima, tá? E aí a Fernanda tem a linha 6 do lado da personalidade, né, onde ela vive três estágios da vida dela: experimentação, reclusão e reflexão, e depois tornar-se um modelo para os outros. Atualmente, ela está em um estágio de maior maturidade, agindo como referência para outros através da sua sabedoria adquirida no decorrer da vida. Então, ela já passou pelos estágios da experimentação e da reclusão e reflexão. Ela já experimentou tudo que tinha para experimentar, ela já ficou reclusa, já refletiu e agora ela se tornou o papel, o modelo que ela veio para ser. E é por isso que ela tá lá fazendo esse papel maravilhoso internacionalmente. E do outro lado, do lado inconsciente, nós temos a linha 2 que é a linha é uma pessoa que faz com que ela seja uma reclusa natural, né, com talentos naturais ali, é, que atrai a atenção das outras pessoas, mesmo quando ela está em momentos de introspecção ou retiro. Então, como ela já está na fase de modelo, de mostrar para as pessoas algo ali maior, algo mais elevado, mesmo quando ela está ali quietinha no canto dela, as pessoas já vão à procura dela, né? E isso é uma das grandes características dos geradores manifestantes, porque os geradores manifestantes, eles atraem a atenção das pessoas, né? Por isso que eles têm uma aura aberta e envelopante, porque as pessoas chegam e querem estar com essas pessoas, porque geradores estão aqui para resolver problemas, para trabalhar. Então, nós estamos aqui para ser escravos do sistema, digamos assim. Bom, dito isso, nós temos também a Cruz da Encarnação, da Fernanda Torres, que é a cruz, o tema da vida dela, né? Do ângulo esquerdo. Então, é uma cruz transpessoal. Tudo que ela faz aqui no planeta não é para ela, é para o outro, que é claro, acaba voltando para a gente, né? Porque tem a lei do retorno. Mas a missão está ligada diretamente em transmitir um conhecimento, em inspirar por meio de ideias, de compartilhar experiências de forma impactante, exatamente do jeito que esse filme traz pra gente, que essa história desse filme traz pra gente. Ainda Estou Aqui, é um filme de 2025, e que impactou, né, o mundo, né, e que agora provavelmente a gente vai ter um impacto maior aí por conta desse primeiro impacto, que já foi um impacto de grandiosidade imensa, né? A abordagem dessa cruz de encarnação é naturalmente comunicativa. Tem um talento para articular complexidades. Isso significa que a pessoa, isso significa que a pessoa, ela consegue, ela é capaz de pegar aquilo que é muito complexo e transformar em coisas muito simples, para que todo mundo possa compreender, tá? O tema do não ser da Fernanda Torres é a frustração. Isso significa que, quando ela não está vivendo de acordo com a estratégia da autoridade, ela pode se sentir frustrada. E isso geralmente surge quando ela tenta forçar coisas ou toma decisões sem esperar pela clareza emocional, que nada tem a ver com a mente, que é muito importante falar sobre isso. As pessoas, a gente bate muito nessa tela, né, nessa tecla, parece estar sendo repetitivo e tá mesmo, porque é importante. Todos nós fomos criados para tomar decisões baseadas na mente, né? A gente aprende a pensar, pensa bem antes de tomar essa decisão. Porque depois que você tomar essa decisão, não tem mais volta. E isso não é verdade, isso está longe de ser verdade. Na verdade, esse é o único conselho que ninguém nunca deveria dar para ninguém. Porque a mente mente e ela leva a gente a viver histórias que não são verdadeiras. Todas as histórias que nós vivemos de dores, de tristeza, de sofrimento, são causadas pela mente, não são causadas pela realidade. Essas histórias não existem na realidade. As histórias de medo, de sufocamento, de tristeza, de angústia, de terror estão na nossa cabeça. Pode ver que tudo aquilo que a gente pensa que vai acontecer, a probabilidade de que isso aconteça é muito pequena. É muito pequena. A gente sofre por antecipação e sofre muito mais com a antecipação do que com o evento em si mesmo. Mesmo que o evento acabe acontecendo futuramente, ele não é tão ruim quanto a gente imaginou que fosse, porque a mente tem a tendência de criar histórias que não são verdadeiras. Então, aguardar pela clareza emocional para tomar as decisões sempre é a melhor
opção. E a assinatura é quando, satisfação nesse caso, né, no caso da Fernanda Torres, ela vai, quando alinhada com a autoridade de estratégia, ela experimenta profunda satisfação e realização pessoal, que só agora ela é capaz de entender o que isso significa quando ela recebeu esse prêmio, que nem ela esperava. Aí a gente tem pontos fortes e influências aqui do mapa dela, né? Bom, canais e portas definidas. Portas relacionadas ao plexo solar e comunicação sugerem uma capacidade de transmitir emoções e pensamentos de maneira impactante. Então, deixa eu pegar meu lápis aqui e a gente já vai começar então falando do canal mais importante dela, que é o 1222. Esse canal 1222 aqui é o canal que reflete carisma e habilidades sociais. Depois nós temos o 4764, que está lá na cabeça, que é o canal que faz o processo mental de transformar confusão em clareza. Então, é uma pessoa que consegue clarear, esclarecer coisas, né, de forma muito simplificada. Esses são os dois canais mais importantes dela, mas a gente não pode esquecer que ela tem o canal 15.5 aqui, que é uma pessoa que tem um ritmo próprio. Então, esse canal dos ritmos, ele faz com que a pessoa ela não consiga viver no ritmo de outras pessoas. E quando alguém tira ela do ritmo dela, isso estardalhaça a vida dela, porque ela tem, para piorar um pouco a situação, o canal, a porta 9 lá embaixo, no sacral, ó, que é a porta que faz com que a pessoa esteja completamente focada em alguma coisa. Então imagina que eu tô aqui no meu centro, no meu canto, no meu trabalho, no meu retiro, estudando, trabalhando, completamente imerso num projeto meu que está se desenvolvendo e alguém me tira desse foco, que é a porta 9 e ainda interrompe o meu fluxo ali do ritmo 5:15. Gente, aquilo ali para essa pessoa com certeza é a morte. Essa pessoa vai ficar completamente desestruturada, porque ela não consegue voltar mais depois no mesmo ritmo. Na verdade, consegue, mas demora, né? Então, isso acaba prejudicando um pouco. E é por isso que os momentos de introspecções da linha 2 da Fernanda Torres devem ser respeitados. Quando ela diz, olha, agora eu vou fazer um trabalho, as pessoas não podem ir lá, só se ela chamar. Porque quando ela chama é porque ela está pronta. E as pessoas têm a tendência de não entender isso, porque nós achamos que as pessoas vivem dentro do nosso mundo. É normal, não é nem por maldade que a gente faz isso. As pessoas têm a tendência de entrar no teu mundo com a bagagem delas. Então elas acham que você também tem a mesma bagagem. É normal que julguemos o outro pelo que somos, né? Tudo que vemos no outro não é sobre o outro, é sobre nós. Então tá tudo bem. Só que o ideal seria que ela fosse respeitada e que ela fosse deixada trabalhar ali de uma maneira independente, tá? Bom, aí a gente vai falar um pouquinho sobre de forma bem generalizada, agora bem rápida, tá? Para você entender um pouquinho, cada uma das portas dela. A gente vai começar aqui na personalidade. Vou até fazer uma flechinha aqui, vai ser melhor. Na personalidade, do lado preto. Vamos começar no 47.6. É a linha da futilidade, transformar confusão em realização. Lembrando que aqui, ó, essas duas primeiras aqui e essas duas primeiras aqui é 70% de quem somos, tá? Então, a força dela está no 47, no 22, no 12 e no 11, tá? Essas são as quatro portas mais importantes dela. É onde todo mundo enxerga ela, é onde a força dela realmente está, tá? Que é transformar, ali no caso 47.6, transformar confusão em realização. O sol aqui, vocês vão perceber que tem uma flechinha para baixo, está em detrimento. O que que isso significa? Indica uma visão de vida onde as dificuldades são percebidas como inevitáveis. Então, as dificuldades existem, não tem o que fazer, é inevitável, a gente tem que passar por isso. Chega a ser positivo, né? Essa porta reflete uma busca constante por sentido, com força de vontade para superar adversidades. Para a Fernanda, gente, isso pode significar uma jornada mental muito profunda. Lembrando que ela tem ali, né, é o 47, então é na mente. Lidando com confusões internas que eventualmente levam à clareza, mas sem a ilusão de que todos os problemas possam ser resolvidos. Em seguida, nós temos a Terra, 22.6. É a linha da maturidade. Então, de um lado, veja bem, no 47 a gente tem a futilidade, e na próxima porta, que também é 70% de quem somos, nós temos a maturidade. Então, de um lado, a pessoa é fútil, do outro, a pessoa é madura. O que que isso significa de fato, né? Então, vocês perceberam que mesmo a futilidade ali não era um arquétipo negativo, né? Quando a gente fala a palavra futilidade, a primeira coisa que vem na cabeça é uma coisa ruim, mas não é.
tá? Então a lição precisa ser entendida para poder saber do que você está recebendo, qual é a informação que você está recebendo aqui. No caso da porta 22 que está na Terra, é a graça e abertura emocional. Então, eu vou até mostrar aqui para vocês. Tá lá no plexo solar, ó, 22. Esta porta, ela amplifica a habilidade de socializar com graça e maturidade. A pessoa tem uma graça, tem um, uma realeza, digamos assim, para algumas coisas. A gente pode ver isso, inclusive, na família, porque isso aqui é genético, né? Então, você consegue ver quando a Fernanda Montenegro fala alguma coisa, a mãe da Fernanda Torres, você percebe que ela tem uma coisa de realeza, uma coisa de rainha, né? E isso ajuda, é claro, a prospectar a imagem da pessoa. O alinhamento com experiências cria um senso de liderança emocional, no caso da Fernanda Torres, que pode se expressar de forma não convencional. Então, a gente vê às vezes alguns memes dela, né? Inclusive aquele vídeo que ela fala que viram ela completamente drogada, alguma coisa assim. Aquilo ali é justamente sobre isso. É a pessoa se alinhando com experiências que criam um senso de liderança emocional, que pode se expressar de forma não convencional, porque isso é o tipo de coisa que a gente não fala, né? Mas você vê como a pessoa consegue se expressar de uma maneira que a gente não espera para poder ser compreendida. E a Fernanda, ela pode ser percebida como alguém que ao integrar suas experiências, lidera com elegância, especialmente em contextos sociais, como é o caso desse que eu estou falando. Depois nós temos a Lua, o 2-3, né, que é a linha da paciência, a linha 3, né, a direção receptiva. Esta energia traz um foco em alinhar-se com o fluxo da vida, sendo guiada de forma instintiva. A linha 3 adicionada à característica de aprendizagem contínua, sugerindo que Fernanda encara a vida como um processo constante de ajuste e receptividade. Então, para Fernanda, nunca foi muito fácil assim chegar e ser a Fernanda. Então ela tem a parte hierárquica da mãe, né? A mãe que traz a mãe da Fernanda Torres é a Fernanda Montenegro, né? Então é a rainha da televisão. Aí você imagina que quando a rainha sai, é a princesa que toma o trono. E aí você saber que você tem essa responsabilidade, e mesmo que você faça terapia, que você se trate, e você fale, não, tá tudo bem, eu não sou minha mãe, mas nós temos o inconsciente, o consciente e o subconsciente. O subconsciente, ele tá o tempo todo presente, ele fica cobrando a gente o tempo todo. Então, é quem nós somos, né? Então, o inconsciente é aquilo que eu não tenho consciência dele. O consciente é aquilo que eu tenho consciência. E o subconsciente é aquilo que fica me cobrando, porque é quem eu sou. Então, imagina a vida dessa pessoa, né? Precisando o tempo todo se lembrar que ela não é a mãe dela, que ela não tem obrigação, e mesmo assim ainda vir com um papel maior para poder fazer o que ela acabou de fazer, de entregar para nós, né? Em seguida, nós temos a 16 também na linha 2 ali, no nó do norte, a habilidade de julgamento. O nome desse arquétipo é o cínico. Este arquétipo ele reflete uma capacidade aguçada de avaliar situações com objetividade. Então, a pessoa tem uma objetividade muito grande, ela avalia muito rápido, e a linha 2 adiciona um talento natural para compartilhar as observações de forma direta, embora com um toque cínico. Às vezes a pessoa ela é chamada de cínica descaradamente. Isso pode ser um elemento chave na personalidade pública dessa pessoa e em seu trabalho criativo, porque o cinismo é muito importante no palco. Para quem já fez teatro, sabe do que eu tô falando. E aí, isso vem como uma ferramenta para poder guiar mesmo, ajudar mesmo a pessoa a estar ali no público, né? Aí nós temos o nó do sul, que é o 9-2, foco em meio à frustração. Então, o tema aqui é poder de foco quando existe alguma adversidade, quando alguma coisa ruim está acontecendo. E aí, aqui a gente vê, né, que a Fernanda ela tem a capacidade de colaborar com os outros para superar limitações que nem ela sabe que tem, mas pode enfrentar desafios em manter o foco. Então, ela consegue enfrentar os desafios mantendo o foco. De novo, por conta da porta 9 ali, ela tem uma ajuda extra na própria configuração. Então, ela às vezes passa por desafios, colabora com pessoas, às vezes trabalha com pessoas que não é que não deveriam estar ali, mas que talvez desregule um pouco o âmbito energético, mas que para ela, ela nem percebe o que está acontecendo, ela vai simplesmente faz porque é,
faz parte da configuração dela, ela vai lá e consegue manter o foco. O nó do sul, ele sugere que essas experiências façam parte da bagagem, ajudando a pessoa a construir a própria resiliência dela. Gente, lembrar que aqui eu tô falando bem rapidinho porque a gente precisa passar o vídeo, tá? Mas isso aqui é muito mais detalhado numa consulta, tá? E eu também não posso entrar em detalhes aqui porque vida pessoal. Depois nós temos em Mercúrio a porta 64, linha 1, condições. Né? O tema aqui é abstração e aprendizado através da confusão. Mercúrio rege a comunicação. Então, tudo que tiver relacionado a esse arquétipo tem a ver com a forma como eu me comunico. E ela está com o 64 na cabeça. É, me perdi. Assim, 64 na cabeça, ele rege na comunicação, e sendo assim, ela vai ser com certeza uma comunicadora poderosa, porque comunicação, cabeça, Mercúrio, né, comunicação, 64 na cabeça, então tem algo de inteligência, tem algo de é, sobressaliência, alguma coisa que vai se sobressair, que vai ser visto, que transforma a complexidade em mensagens claras, que vem do 64 e que ela, por sinal, tem inclusive o 47 definido ali no Ágina também, que faz com que ela consiga conceitualizar esses pensamentos, ajudando as outras pessoas a atender temas, a entender temas confusos da vida delas, tá? Em seguida, nós temos o 50,6, que está em Vênus, né, os valores que é a liderança da vida dela, né? Aqui nós temos como tema a habilidade de manter uma harmonia em posições de poder. Então, eu estou no poder, que é o que ela está agora, ela está numa posição de poder, e ela tem uma habilidade de manter a harmonia. Ela não, a gente não viu em momento nenhum, em segundo algum, uma arrogância, uma coisa tipo, eu sabia que eu podia, eu sou superior, eu sabia que um dia nós chegaríamos aqui. Embora nós todos, brasileiros, sabemos que nós temos um potencial de arte e cultura muito grande, a gente vê por aí a música e o cinema tomando conta do mundo, né? Gostem ou não gostem do estilo de música, do estilo de filme, pouco importa o nosso gosto pessoal, mas a gente vê que o nosso poder de ir para fora e de conquistar a globalização, ele existe, né? E é por isso que nós estamos sendo representados lá fora. E aí, dentro dessa porta, dentro desse arquétipo, né, o 50,6 ali, a liderança e valores, a Fernanda traz isso, valorizando justiça e harmonia nas interações, né? Com um senso elevado, ético, alinhando a capacidade de liderar de maneira eficaz. Então a gente vê que, gente, não tem como a gente não conseguir levar os valores quando tá com um arquétipo desse definido ali na comunicação, né? Então simplesmente não tem como. Na comunicação, não, perdão, nos valores. Quando você tem os valores que acabam sendo muito claros, a gente consegue. É uma ajudinha extra dos astros, digamos assim, né? Depois nós temos a 1,5 em Marte, né, que é a autoexpressão criativa, o poder criativo para atrair a sociedade. Então, em Marte, autoexpressão, aonde eu me expresso criativamente. E justamente onde a Fernanda Torres se expressa criativamente, ela tem o poder criativo para atrair a sociedade. E é exatamente o que está acontecendo aqui nesse momento. Então, Marte, ele representa ação. Ele tem uma ação, uma proposta de manifestação. E neste arquétipo, a Fernanda ela é movida por um impulso criativo forte, que exige reconhecimento. Então, ela não exige nada. Quem exige é o arquétipo, e daí o povo reconhece. Né? Nós somos obrigados a reconhecer algo que está ali. Então, sabe aquela pessoa que você fala, eu não gosto do fulano, mas ele trabalha muito bem? Então, tem gente que vai olhar, eu não gosto da Fernanda Torres, por conta disso, disso, daquilo, mas, meu Deus, não tem como negar que ela fez um trabalho excepcional nesse papel. Então, exatamente, é esse arquétipo. Ela não tem a Fernanda Torres, com esse arquétipo em Marte, ela simplesmente não tem saída. Ela simplesmente vive a vida dela e as pessoas reconhecem aquilo que ela faz. Pode ser reconhecimento bom, pode ser reconhecimento ruim, mas vão reconhecer. Lembra da prospecção que eu falei da imagem, que a pessoa tem uma prospecção maior? Pois é. A capacidade de permanecer comprometida com projetos criativos reflete uma energia marcante e inspiradora. Tudo isso por conta da personalidade dela de Marte, tá? Porta 1, linha 5. Depois nós temos aqui, em Júpiter, 15,2. Né? Júpiter na personalidade, na linha 2, diversidade e influência. Então, na parte da diversidade, onde ela se diversifica e influencia as pessoas, o tema é modéstia, a modéstia que influencia. Júpiter rege expansão. Então, aqui
A gente está falando de algo que vai crescer, que vai liberar energia, que vai expandir. E este arquétipo enfatiza a aceitação da sua própria singularidade, a unidade. Quanto mais identidade a pessoa tem, mais ela consegue se avançar e levar alguma coisa para fora. E consegue abranger o campo onde ela vai trabalhar, seja campo profissional, emocional, pouco importa. A Fernanda Torres, ela pode usar a autenticidade para influenciar positivamente aos outros, destacando-se por diversidade e capacidade de adaptação, que é exatamente o que ela está fazendo nesse momento. Ela está influenciando positivamente outras pessoas a continuar, a fazer, a ver que nós temos uma chance lá fora, ainda que pareça um mar que não, né? Que ninguém toca, né? Imagina Hollywood, nós estamos falando de grandes nomes, grandes territórios, né? Então, não é fácil acreditar que a gente pode chegar lá. Depois nós temos aqui em Saturno, 63,2, e Saturno ele fala sobre estruturação, aquilo que eu estruturo na minha vida. E para Fernanda, o tema é dúvidas que levam ao progresso. São as dúvidas que Saturno traz para ela, que fazem com que ela progrida na vida. Saturno traz lições e limites, e esta porta sugere que a Fernanda Torres esteja destinada a criar estruturas através de suas dúvidas. Então, ela vai duvidar de muita coisa, ela vai estruturar através das dúvidas, e aí ela consegue amplificar isso para fora. A linha 2 sugere, né, adiciona uma abordagem natural para compartilhar incertezas com os outros, enquanto ainda no controle. Depois nós temos em Urano a porta 64. Urano, ele fala sobre promessa e convicção, aquilo que foi prometido e aquilo que eu tenho convicção, onde os temas são encontrar valores harmoniosos aonde está o caos, aonde está a bagunça. E aí Urano rege mudanças e inovação. E este arquétipo, ele reflete uma habilidade única de justificar esforços por meio de interações harmônicas. A Fernanda pode ser vista como uma visionária, capaz de dar sentido a situações desafiadoras, exatamente como aconteceu agora no é, na indicação do Globo de Ouro. Né, que ela é desafiador, gente. Vocês simplesmente viram com quem ela concorreu, quais foram as atrizes. Então, é tipo assim, qualquer pessoa cética ia dizer, ai, gente, eu amo a Fernanda Torres, eu reconheço o trabalho dela, mas a gente já sabe que ela não vai ganhar porque ela tá simplesmente disputando com gente que tá no mercado há muitos anos em Hollywood. Então, assim, em Hollywood, essas pessoas aparecem o tempo todo. A Fernanda Torres foi a primeira vez que ela apareceu. E a primeira vez ela já ganhou a bolada. Então, a bolada que ela ganhou, e isso tudo tem a ver com a configuração dela. Porque é muito claro a gente conseguir ver que uma pessoa que veio através da cruz da encarnação do ângulo esquerdo para informar, para empoderar, compartilhar, que tem essa questão de estar na visibilidade e ser reconhecida de acordo com os valores que a pessoa já possui em si. Então, não tinha muito como a gente fugir disso. Mas, para qualquer pessoa cética, seria fácil dizer que não, ela não tem a menor chance, porque ela está num lugar ali onde é briga de tubarão, né? Deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui. É isso. Em seguida, nós temos em Netuno a porta um de novo, linha 5. Então, veja bem, gente, ela tem aqui, ó, linha 5 em Netuno, e ela tem duas vezes 1,5 aqui, né? Isso. E o 5 lembra que a linha 5, né? Vou até escrever aqui, ó. A linha 5 ela é universalizadora. Então, tudo que for referente à linha 5, a pessoa veio aqui para ensinar para os outros, para levar para os outros, nada para ela mesma, tá? E aí agora nós estamos aqui em Netuno, aonde a gente tem a criatividade inspiradora novamente, a energia criativa e resistente. Ela tem duas vezes a criatividade inspiradora, né, que cria e resiste. E Netuno, ele rege o inconsciente. E nesse caso, nessa porta, ela sugere uma inspiração profunda para criar e atrair a sociedade. Então, a pessoa cria alguma coisa e atrai, cria alguma coisa e atrai a visão, atrai a atenção. A Fernanda Torres ela pode encontrar beleza na resistência por conta disso, transformando desafios em expressão artística. E por último, do lado consciente, nós temos de novo o 64, né, que a gente tinha ali em cima na linha 1, que é a linha da investigação, e agora na linha 4, que é a linha
passar para o próximo, né? Onde a vitória fala sobre vitória e sabedoria. Olha isso, gente, os arquétipos da mulher, que mega bomba que é, né? O tema aqui do Plutão da Fernanda Torres é aceitar confusão como parte do processo. Plutão rege transformação profunda. Então, quando Plutão, os arquétipos que estiverem em Plutão, o arquétipo que estiver em Plutão, ele traz uma transformação profunda na vida da pessoa. E este arquétipo indica que a Fernanda possui uma sabedoria inata para lidar com a confusão em momentos de transição. Então, tem uma transição, uma confusão, ela transita. Cada vez que ocorre uma confusão na vida dela, ela muda alguma coisa, ela transiciona alguma coisa. E essa energia pode se manifestar como um guia para ela e para os outros ao mesmo tempo. A interpretação final, porque dos dois lados tem uma interpretação final, tá? Da personalidade dela, é que esse gráfico ele revela uma personalidade muito complexa e multifacetada. Tá? Então, com um forte foco em transformar confusão em clareza, liderar valores elevados e expressar a criatividade de forma bem impactante, como ela vem fazendo aí com sua arte, né? A cruz da encarnação, da informação, amplifica essa missão de comunicar e compartilhar esse conhecimento de forma mental, porque nós estamos falando aqui de consciente, tá? Do lado preto. Enquanto que a autoridade emocional guia ela para decisões alinhadas com a verdadeira identidade interna dela. Se desejar aprofundar em alguns aspectos, ela precisa estar sempre prestando atenção na forma como as emoções dela trabalham a vida dela. Em seguida, nós temos aqui, que é o que a gente vai falar agora, por finalizar, né? A parte do inconsciente. A gente vai começar no Sol 12 e depois na Terra 11. Ali para a gente poder finalizar aqui a leitura da Fernanda Torres, tá? Só um momento, que eu preciso me localizar aqui. Eu fechei sem querer aqui a minha janela de roteiro, quando eu fui tomar água. Me desculpem que quando é ao vivo é assim mesmo, não tem muito o que fazer não, né, gente? Então a gente vai começar ali pela 12.2, de forma inconsciente agora. Então tudo que eu falei até aqui foi de forma consciente, é aquilo que a gente percebe que a gente até consegue se enxergar ali, e do lado inconsciente é onde as pessoas geralmente não conseguem se enxergar. Às vezes elas reconhecem alguma coisa, mas no geral elas falam, não, eu não sou assim. Mas nós somos e é quem nós somos de forma automática, tá? E a gente vai começar com o Sol. 12.2, que é, o arquétipo da purificação. O tema que esse arquétipo traz é a comunicação disciplinada e autoconsciente. Então, eu estou disciplinado, eu estou consciente, eu sei que é assim. A porta 12, ela reflete uma energia cautelosa e seletiva para se expressar. Mais uma vez, Fernanda Torres vem aqui com o papel de expressar, de criar para levar para fora. Como é o solo do design, essas características estão profundamente enraizadas na essência inconsciente. Ela nem percebe que ela veio aqui para poder expressar aquilo que ela veio para expressar. Ela está percebendo, porque ela está vendo, se ela estiver acompanhando a carreira dela, ela está percebendo, mas ela mesma não consegue ver ela desse jeito. Então, para ela, ela até fala que ela foi obrigada a ser uma atriz. E isso está longe de ser verdade, porque a configuração dela ia fazer com que ela fosse algo nesse sentido de qualquer jeito, ela não tinha para onde correr. Não, embora a nossa mente conte uma história, né? Ah, é porque a mãe é atriz, ah, é porque vem de família, ah, é porque é indicação, ah, é porque conhece alguém lá dentro da Globo, e esse tipo de coisa que a mente conta para as pessoas, e não é verdade. Se estivesse cumprindo o papel que ela estivesse cumprindo, ela estaria expressando a vida dela para alguém de alguma maneira, mesmo que fosse no supermercado, servindo um cafezinho, por exemplo. E aí ela traz ali no arquétipo 12 a linha 2 que indica ter uma tendência a atrair os outros naturalmente com a expressão única, mas de forma reservada. Então, por ela ser reservada, ela atrai as pessoas. Mas mais do que isso, está ligado também com o tipo dela, que é uma geradora manifestante que tem a aura aberta e envelopante. Lembra disso? Não é igual para todo mundo. Tá? Ela possui um talento nato para retirar-se das influências negativas, mantendo a autenticidade de suas interações de forma inconsciente.
Em seguida, nós temos o 11.2 na Terra, que é o arquétipo das ideias e do rigor. Esse arquétipo ele traz a imaginação e criatividade disciplinada. Então, a porta 11, veja bem onde está a porta 11, de forma inconsciente, vermelhinho ali no ágina, traz um fluxo constante de ideias que podem ser aplicadas de forma prática ou imaginativa. Então, a pessoa vai, ou ela é muito prática, ou ela é imaginativa, mas sempre através de uma curiosidade. Então, vai ter ali uma curiosidade que vai fazer com que a pessoa pratique, imagine, até chegar a manifestar alguma coisa, porque é uma geradora manifestante. Manifestar de maneira emocional vai ter um resultado muito mais amplo. A linha 2 que vem ali acompanhada, 11.2, mostra que Fernanda pode provocar mudanças com suas ideias, especialmente quando se conecta a ambientes que valorizam a criatividade que ela traz sem perceber que está trazendo. Então, ela vai começar a falar. A criatividade dela vai ser percebida, porque ela é geradora manifestante, e aí a coisa começa a acontecer porque vão convidá-la a usar essa criatividade. Essa energia complementa a expressão seletiva, criando um equilíbrio entre compartilhar e reter aquilo que ela acredita que não seja tão interessante. Em seguida, nós temos a Lua, 38.4, que é alienação e luta solitária. Então, esse arquétipo, essa porta, ele traz como tema a determinação em tempos de oposição, que refletir uma luta interna para encontrar significado e propósito. Então, dentro dela, existe uma luta interna onde ela precisa encontrar significado e propósito para a vida profissional, para a vida pessoal, para a vida emocional, pouco importa. A linha 5, que é universalizadora, indica que a Fernanda tem uma força singular para resistir e enfrentar esses desafios, mesmo que isso signifique lutar sozinha e sem falar com ninguém sobre essas lutas. Então, é uma pessoa que tem uma luta interna ali, tá no struggle, mas é sempre sozinha, remediada, contida, até porque ela tem o perfil 2 que é o perfil da reclusão. Então, nesses momentos de reclusão, ela vai ter ali aquele momento de luta sozinha dela. Essa energia inconsciente sugere que ela pode atrair situações que testam a resiliência dela, mas também ajudam a construir uma base sólida de força interior para continuar cumprindo o seu papel mental, que aqui nós estamos falando do inconsciente, que trabalha em prol do mental, tá? Depois nós temos o nó 35.3, é o nó do norte que leva para onde vamos, que é onde ela está agora, né? O tema, né, é colaboração e progresso. E o que ele traz para nós é a experiência transformadora em grupo. E nesse caso, o arquétipo 35 reflete progresso por meio de experimentação. A linha 3 indica que a Fernanda é capaz de aprender com as experiências e colaborar com os outros para promover avanços. Então, ela aprende com aquilo que ela experienciou, colabora com os outros e promove avanço, que é o que aconteceu agora com relação ao filme. Ela promoveu um grande avanço na cultura brasileira lá fora. Essa energia inconsciente sugere que, mesmo sem perceber, Fernanda pode ser uma catalisadora de mudanças em ambientes colaborativos. Então, cada vez que ela colaborar com algo, ela vai catalisar uma mudança naquele ambiente. No Nó do Sul, nós temos 5.3. Então, veja bem, compulsividade e ritmo. Lembra que o 5 tá ali no sacral e ele faz parte do canal dos ritmos, tá? O sacral é o centro de energia vital. Então tem muita energia acontecendo ali de compulsividade e ritmo. Essa porta representa padrões e ritmos naturais. É natural da pessoa, a gente não consegue tirar ela de lá. Se a gente tira ela de lá, a gente incomoda ela e desalinha a própria pessoa e se desalinha também, porque quando tudo está conectado, não tem como você tirar a pessoa do lugar dela, tudo tá alinhado. Mas quando uma pessoa desalinha desalinha tudo. É por isso que nós não podemos, por exemplo, quando a gente fala em. Não vou tocar nesse assunto, senão a gente vai. Mas a gente não pode desalinhar o outro, porque quando você desalinha o outro, você está quebrando toda uma corrente que você faz parte dela. E aí você se desalinha também. É por isso que nessa questão de metafísica a gente fala que o outro não existe, porque não existe mesmo. É como se você estivesse destruindo um planeta do sistema solar, achando que os outros não vão ter nenhuma influência. Né? Destruindo a Lua, por exemplo. Né? A Lua é só um satélite. Vamos tirar ela de lá e não vai ter influência nenhuma. Vai ter influência. Tudo está interconectado, nós todos estamos interconectados. E aqui é a mesma coisa, tá? Então,
Essas experiências ajudam a Fernanda a desenvolver uma maior aceitação dos próprios ritmos e fluxos naturais. De forma inconsciente, nós temos ainda em Mercúrio a porta 15, que também está conectada com o 5, né? Só que é no centro G, aqui em cima. 15,5, canal do ritmo, trazendo diversidade e influência. Então, a porta 15, que ela vai ter dos dois lados, ó, do lado consciente e do lado inconsciente. Então, ela não tem nem para onde correr com essa porta. E as duas são linha 2, né? Reflete uma conexão com a diversidade e impacto no coletivo. Então, momentos ela está lá, impactando o coletivo de maneira consciente, ela sabe, ela tem noção disso, e momentos ela não tem noção, ela simplesmente está impactando sem saber que está impactando. Quando ela viu, já impactou, já virou meme, já virou festa. É assim que funciona para essas pessoas que têm o 15,2, principalmente nos dois campos que ela tem. E agora nós estamos falando de Mercúrio. Do lado inconsciente aqui, Mercúrio, comunicação. Então a gente, quando ela se comunica de forma inconsciente, quando ela se comunica, ainda que ela não perceba, de forma inconsciente ela está impactando as pessoas ao redor dela. E essa energia reforça o seu papel de líder criativa, que promove aceitação e harmonia em ambientes diversos. Depois, nós temos Vênus, porta 39, linha 3. Lembra os valores? Responsabilidade e provocação. Provocação cuidadosa para evitar riscos, né? Então, aqui, esse arquétipo faz da Fernanda, de forma inconsciente, uma energia provocadora que desafia o status quo, que é o que aconteceu agora, inclusive, na premiação. Mais uma vez, eu não vou cansar de repetir isso, porque é justamente o desenho dela. Ela desafiou o status quo lá de Hollywood, né? Ninguém poderia imaginar, mesmo que a gente seja indicada muitas vezes, as pessoas não poderiam imaginar que nós ganharíamos o prêmio por conta de ser Hollywood. Não é um lugar que a gente entra. Ponto final. Não é um lugar que a gente entra. E ela foi lá e ela entrou. Né? Ela entrou, ganhou, né? Muito bem merecido. E a linha 3 aqui da porta 39 indica que ela tende a medir cuidadosamente os riscos antes de agir, especialmente quando suas ações podem impactar os outros. Então, elegância, realeza, né? Num nível assim incrível. Essa energia inconsciente reforça sua sensibilidade ética e seu desejo de proteger o bem maior. Depois, nós temos em Marte a porta 6, linha 2. Marte, ele traz conflito e sensibilidade, lembra disso, né? E aí o tema dele é gerenciamento de conflitos com diplomacia. Então a pessoa vai lá, tem um conflito, ela vai ser uma diplomata, né? Vai usar a diplomacia para poder apaziguar o problema, sem criar mais problemas, tentar amenizar o problema. A porta 6 traz a habilidade de lidar com conflitos de forma sensível. Então, tem um conflito, a gente vai lá, lida com ele sem criar polêmica, é assim que funciona. E a linha 2 que vem acompanhada aí do 6,2, indica que a Fernanda possui uma abordagem instintiva e discreta para medir situações difíceis. Essa energia inconsciente sugere que ela pode ser uma pacificadora natural, especialmente em ambientes emocionais. Opa, meu lápis. Cadê? Em ambientes emocionais intensos, tá? Então ela consegue lidar ali de forma emocional para pacificar uma situação que parecia não ter solução. Momento, ainda tô com um pouco de tosse. Depois nós vamos para Júpiter, 35, linha 2. Júpiter traz progresso e inspiração. Então, o tema dele é avanço criativo e inovação, onde a porta 35 reflete um desejo inconsciente de explorar novos horizontes e trazer progresso para a pessoa. Então, a gente vai explorar aquilo que ainda não foi explorado, tentar trazer algo novo para cá, que é o que ela fez. A linha 2 indica que a Fernanda inspira os outros com suas inovações, mesmo sem perceber. Você percebe que tudo na vida da Fernanda Torres é sem perceber? Porque é de maneira inconsciente. As forças delas estão de maneira inconsciente. Ela não percebe o que ela está fazendo, ela só percebe se ela estiver acompanhando a vida dela pela televisão. Senão ela não vai perceber, ela vai achar que não, é normal, a vida é assim. É assim que nós somos, né? A gente acha que tudo que a gente vive é o normal. Então, a psicologia, inclusive, explica um pouco isso, né, das pessoas que crescem num meio e quando elas crescem, elas procuram o mesmo meio porque elas acreditam que aquilo é normal, que o homem é produto do meio, né, e não é bem assim.
Mas é assim que se explica. Por conta disso, porque a pessoa acha, né? Na verdade, ó, a gente acha. É bem assim para a cabeça, né? Porque a gente acha que é assim. Então, para a cabeça é assim. O homem é fruto do meio e ponto final, mas não é, tá? Essa energia complementa a habilidade de colaborar e liderar de forma autêntica. Então, progresso, inspiração, que vai lá trazendo, né, um desenvolvimento com inovações mesmo sem perceber para o mundo. Em seguida, nós temos Saturno, 22, que traz uma graça subordinada. De novo, ela tá aqui. Olha, olha para vocês, ela não tem, gente, para onde correr, coitada. Cadê? Onde eu vi? Aqui, ó. Lá era na Terra, né? Do lado mental, ó, é na Terra, e do lado inconsciente em Saturno. Na Terra é para dar equilíbrio. Então, de forma mental, a graça, a realeza, toda a força que vem com esse arquétipo vem para dar equilíbrio. E do lado inconsciente, que é do lado ali onde está Saturno, 22.1, é para trazer uma graça subordinada, aceitação de posição subordinada. O que que isso significa? Bom, a porta 22, ela reflete uma abertura emocional que permite a apreciação de situações subordinadas. A linha 1 indica que a Fernanda é 22.1, né? Veja bem, 22.1. Então, a linha 1 indica que a Fernanda pode encontrar forças em posições que são menos influentes. Então, sabe quando você olha para alguém e você fala assim, eu não sei se já aconteceu com você, mas a gente vê isso o tempo todo, de pessoas desmerecendo os outros porque é menos, né? Porque estudou menos, ou porque não estudou, ou porque trabalha num cargo inferior, de acordo com a mente das pessoas, né? Então existe essa coisa de superior e inferior. Esse arquétipo aqui, o 22.1, chama-se graça subordinada por conta disso, porque ele faz com que você perceba que não existe esse nível de escala de inferiores e superiores. Existem maneiras diferentes de estudar, de entender, de viver a vida e que todas elas estão coexistindo e dependem-se uma da outras. Então, isso faz com que, de forma inconsciente, a Fernanda Torres consiga enxergar esses pontos para poder usar isso a favor dela, mas sem ela perceber. Não é porque ela está sendo oportunista, é porque a coisa simplesmente acontece para ela, porque ela é geradora manifestante. Então, a manifestação simplesmente vai acontecer. E aí ela usa isso como oportunidade para crescer emocionalmente e liderar com empatia. É linda a história, gente, o mapa dela é maravilhoso. Depois nós temos em Urano 40, linha 6. Liberação e decapitação é o nome do arquétipo. E que lição que ele traz para a gente? A remoção do que não serve para o coletivo. Então, o arquétipo 40, ele reflete uma energia de liberação, que promove a independência, a harmonia no grupo. Então, você vai fazer com que as pessoas sejam independentes entre si, mas que o grupo tenha uma harmonia, ainda que todos sejam independentes, né? E aí ele é acompanhado da linha 6, é 40.6. A linha 6 indica que a Fernanda possui um discernimento único para eliminar influências negativas de forma magnânima, mas com autoridade. Então, ela consegue perceber o que não vale mais para o grupo, o que não dá para ajudar na individualidade de cada um do grupo, e aí ela consegue eliminar essa força sem estardalhaço. Em seguida, nós temos Netuno, porta 1, linha 5. Estamos acabando. Arquétipo da criatividade e originalidade. O tema que ele traz para a gente é a resistência criativa e singularidade. A porta 1 reflete uma energia criativa poderosa, que atrai os outros, né? Então é porta 1, linha 5. Então a porta 1, o arquétipo 1, ele reflete uma energia que cria de forma poderosamente, atraindo outras pessoas. E a linha 5 é universalizadora, vai falar para os outros, vai levar para fora. Indica que a Fernanda possui um senso de propósito criativo e transcende desafios, permitindo que ela se destaque como uma figura inspiradora no seu campo, que é exatamente o que aconteceu agora. Uma figura que veio, inspirou, conquistou e ganhou o prêmio mais importante lá de fora nesse momento. E por último, nós temos Plutão, 64.3, superação da confusão. Então, aqui ele traz como tema a aceitação da confusão como parte do crescimento. A porta 64 reflete uma energia que aprende e cresce através da confusão. Então, ela vai ter uma confusão mental ali, mas vai acabar vencendo essa confusão.
A linha 3 indica que a Fernanda pode abraçar situações de incerteza como oportunidades de evolução. Então, vai ter incertezas nas dúvidas mentais, mas que vai trazer evolução para ela, confiando no tempo e nos outros para ajudar a resolver o caos. E aí, a gente tem, assim como a gente teve do lado direito, do lado esquerdo a gente tem uma lição para tudo isso aqui, que é a interpretação final do design. O lado design da Fernanda Torres revela energias inconscientes profundamente conectadas à criatividade, liderança ética e capacidade de transformação. Sua expressão criativa, porta um, e a habilidade de mediar conflitos, porta 6, destacam-se como forças motoras em sua vida. Então, uma pessoa que traz ali uma expressão criativa com a habilidade de mediar problemas, de mediar conflitos. Ao mesmo tempo, a luta por significado, né, 38, e a habilidade de superar confusões, 64, sugerem um processo interno de crescimento constante que inspira os outros por meio de sua autenticidade. A Fernanda, gente, aí acabou, tá? Agora eu vou falar um pouquinho sobre ela. A Fernanda, ela é uma geradora manifestante com autoridade emocional. Então, ela encarna perfeitamente a essência de responder às oportunidades da vida enquanto espera pela clareza que vem com o tempo. Então, se ela esperar as clarezas, né, as respostas claras, emocionais que vão vir, ela só vai, é daí para frente, é daí para cima, não tem como voltar para trás. O mapa da pessoa foi feito para isso. Né? E ela eu não sei se ela já fez a leitura algum dia com algum profissional, e HDS do desenho humano, mas se ela já fez, ela já está seguindo o caminho dela, porque isso aí é uma prova de que a gente consegue manifestar a vida que a gente veio para manifestar. Mas a gente tem que conhecer o mapa da gente, a gente tem que saber como usá-lo, senão a gente não consegue. Tem pessoas que conseguem, porque no caso da Fernanda Torres, por exemplo, se ela não passou com um profissional, também não vai fazer muita diferença, porque no inconsciente dela, ali na coluna vermelha, todos os arquétipos fazem com que ela faça a coisa de forma automática, porque é de forma automática ali, é o que vai no automático, é inconsciente. E para variar, ela ainda tem o papel, o perfil ali, o 6-2, né, que é o modelo de papel, revelando uma vida, né, que vai viver ali a experimentação, erros e acertos. E quando ela vira o papel, o modelo de papel que ela veio para ser, ela leva isso para fora de uma forma grandiosa, que é o que está acontecendo agora, coincidentemente, no momento dessa grandiosidade artística e da idade. A própria idade dela agora é a idade de trazer essa linha, esse perfil para fora. Em 2025, agora, ao vencer o Globo de Ouro como melhor atriz, a Fernanda demonstrou como o alinhamento com a sua essência pode guiá-la para o sucesso e realização, pessoal. Aí nós temos, gente, uma jornada filosófica, né, que vem da confusão à realização. A história da Fernanda, vou fechar aqui a cortina. A história da Fernanda, ela é uma narrativa de transformação contínua. Sua porta 47, ativada no sol da personalidade, vou até para vocês saberem o que eu tô falando. Ó, sua porta 47, ativada no sol da personalidade, simboliza a busca incessante por clareza em meio à confusão. Na vida, assim como na arte, Fernanda aprendeu a abraçar o caos e transformá-lo em significado, mostrando suas performances uma profundidade emocional que ressoa com seu público. Essa habilidade de encontrar luz na escuridão reflete a essência de sua cruz de encarnação, a cruz da informação, que a impulsiona a compartilhar insights profundos com o mundo. Ao mesmo tempo, na porta 22, opa, Saturno, lá embaixo. Deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil para vocês. Ao mesmo tempo, na porta 22 em Saturno, associada à graça emocional, destaca-se com sua presença, traz uma beleza inata e capacidade de criar conexões autênticas com as emoções humanas. Esse equilíbrio entre introspecção e carisma social faz de Fernanda uma artista completa. E aí, nós temos ali a conquista do Globo de Ouro, que é um alinhamento com o desenho da pessoa, né? Ao subir no palco para receber o Globo de Ouro em 2025, a Fernanda exemplificou a essência do desenho humano, sua energia de responder às oportunidades se manifestou em sua escolha de papéis que ressoaram profundamente com sua verdade interna. Seu trabalho como atriz refletiu o rigor e a diversidade que moldam sua personalidade. Cada fala, cada expressão foi carregada com a porta e com o peso do 12, né, da porta 12, do arquétipo 12, onde sua comunicação cautelosa, mas poderosa, cativou, deixa eu achar aqui, no sol, cativou
a audiência das pessoas. A vitória foi um reflexo de sua habilidade de integrar a autoridade emocional, esperando o momento certo para tomar as decisões importantes na carreira. A clareza emocional, conquistada com paciência, guiou suas escolhas e garantiu que cada passo estivesse alinhado com sua essência. Sua assinatura de satisfação brilhou nesse palco nessa última semana, validando que sua jornada foi vivida de acordo com o seu desenho. Aí nós temos uma filosofia encarnada, a atriz e o desenho da atriz. Fernanda Torres é mais do que uma atriz premiada. Ela é a personificação de um processo que todos vivemos, o esforço para encontrar nosso caminho em meio ao caos e à confusão. Confiando que nossas escolhas, feitas com clareza e autenticidade, nos levarão ao nosso destino. Sua arte reflete seu desenho, pois ela comunica com profundidade e verdade as complexidades da experiência humana. No palco do Globo de Ouro, Fernanda não estava apenas aceitando um prêmio. Ela estava celebrando sua vitória sobre as frustrações da vida, vivendo o ápice do seu propósito como uma líder criativa e inspiradora. Sua história é um lembrete de que, ao seguir nossa estratégia de autoridade, podemos transformar nossos desafios em realizações e viver uma vida repleta de satisfação. Como disse certa vez um sábio, a vida não é sobre encontrar o sentido nas estrelas, mas sobre trazer luz à confusão da Terra. Fernanda Torres, com sua arte e o seu desenho humano, fez exatamente isso, iluminando o caminho para que todos possam seguir o seu exemplo. Bom, gente, esse foi um pouco da leitura, né, de forma bem assim superficial do mapa da Fernanda, né? Para vocês entenderem como que funciona de fato ali, como a gente consegue ver algumas características que são prominentes na pessoa, e se a pessoa souber usar esses arquétipos, essa ferramenta, ela consegue se conhecer e consegue colocar isso para fora no nível exponencial, que foi o caso dela. E se você quiser fazer a tua análise, basta entrar no nosso site, arquétipos.com.br, ou desenhomano.com.br, você vai ter lá as análises disponíveis. A análise que eu recomendo para começar é essa análise, que é a análise fundamental. Ela dura mais ou menos 2 horas. Entra lá para ver os valores, porque podem mudar. Mas também oferecemos cursos e material didático. Nós temos livros, baralho. Pode entrar lá e comprar para você se aprofundar no teu conhecimento, né? E lembrando que você não precisa comprar esse material, porque aqui no nosso curso, né, nos vídeos que a gente traz aqui, a gente já traz bastante informação gratuita, de qualidade, de conteúdo, para que você possa se compreender melhor. O material é só se você quiser se aprofundar mesmo, ou quiser trabalhar com mapeamento, trabalhar com human design, e aí você vai precisar de uma certificação que precisa ser reconhecida, e para ser reconhecida tem que ser feita com nós, que somos reconhecidos pelo IHDS, tá? E é isso, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já sabe o que fazer, deixa seu joinha, curte, compartilha, comenta, leva para as pessoas entenderem um pouco mais sobre esse conhecimento, sobre autoconhecimento, que é tão importante, gente, que as pessoas não têm noção do como é poder se conhecer para saber qual é a sua força, para poder usar, ser atraído para uma vida que foi feita alinhada, exclusivamente única para você. Mais uma vez eu peço desculpa pela minha voz, por conta da gripe, mas a gente tem que estar aqui para poder trazer esse momento de festa, momento de celebração, com tantas coisas ruins acontecendo no mundo. Isso é uma das poucas melhores coisas que nos aconteceram nos últimos tempos, que a gente deve sim se segurar com toda a força, com todo amor, e poder celebrar ao máximo em nosso coração. Um beijo no coração de cada um de vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau.